Boa tarde, meu nome é Fernando Almeida, sou doutor em Design pela Universidade Federal de Santa Catarina e apresento agora o meu artigo aprovado para o P&D Design de 2022, intitulado Linguística Sistêmico-Funcional aplicada na pesquisa e em práticas educativas de design. Eu trago aqui o resumo do artigo. Nesse texto, refletimos sobre as possibilidades do desenvolvimento científico em design a partir de duas técnicas de tratamento de dados derivados de textos escritos ou falados: registros de entrevistas, documentos científicos, textos de jornais e revistas, etc. A análise de discurso, abordada sob a perspectiva da linguística sistêmico-funcional, busca revelar sentidos implícitos no texto, enquanto a lógica difusa, que utiliza variáveis linguísticas, permite o tratamento de dados imprecisos e vagos, coerentes com o raciocínio humano, frente a problemas complexos. Design é um campo de atividades práticas, sendo também desenvolvidas teorias próprias que compõem a ciência de design e são aplicadas na prática posteriormente. E é nesse contexto que se fazem relevantes técnicas e teorias do campo dos estudos da linguagem para extrair e revelar dados e informações preciosas dos discursos estudados. Agora, na introdução, eu trago que a configuração de objetos e sistemas em design passa pela virada semântica, atualmente. Uma quebra de paradigmas projetuais que torna a atenção dos profissionais de design do funcionamento dos objetos para as possibilidades de significados que os objetos ou sistemas permitem. O design deve tomar ciência do seu foco no ser humano, adotando uma abordagem situacional e humanista na era da informação, levando em conta contextos de cultura e sociedade no que se refere a pensar na pessoa a quem se destina o projeto. O designer social tem como objetivo principal a satisfação das necessidades humanas. Mas de que modo temos direcionado nossos trabalhos às necessidades do ser humano? Entre as possibilidades de métodos e técnicas que podem ser aplicados na pesquisa científica em design, destacam-se os conhecimentos que podem ser obtidos através de análise de texto. Busca-se aqui apresentar as potencialidades do uso de análise de discurso e das variáveis linguísticas, aplicadas no contexto da lógica difusa, para o avanço da teoria do design. O recurso da análise de discurso vem sendo usado em pesquisas no campo de modo abrangente. A lógica difusa é adequada para trabalhar com a complexidade, imprecisões e crenças subjetivas do raciocínio humano. Portanto, utiliza conjuntos difusos, ou seja, conjuntos cujos contornos não são precisamente delimitados. Dessa forma, o elemento pode pertencer a um conjunto difuso com diversos graus de pertinência, bem como pertencer a mais de um conjunto difuso de uma só vez. A análise do discurso é uma denominação dada a diversos modos de analisar a relação entre sentido e linguagem, bem como suas repercussões sociais e políticas. A abordagem da linguística sistêmico-funcional, uma teoria de perspectiva funcional e caráter quali e quanti para estudos linguísticos, é aqui usada como exemplo. A lógica difusa oferece uma alternativa à rigidez da lógica clássica, pois aceita verdades parciais e permite o tratamento de dados imprecisos. Assim, utiliza variáveis linguísticas e conjuntos difusos, configurando uma lógica mais adequada para lidar com aspectos complexos da realidade humana. Uma das vantagens da lógica difusa é permitir a combinação de variáveis simbólicas com variáveis numéricas. Isso ocorre a partir da associação de um termo linguístico a um valor numérico. Assim, uma variável linguística é uma variável cujo valor é expresso qualitativamente por um termo linguístico e quantitativamente por sua função de pertinência a um ou mais conjuntos difusos. A base teórica de análise de discurso sobre a abordagem da linguística sistêmico-funcional e das variáveis linguísticas e lógica difusa serão tratados a seguida, seguida de uma discussão sobre a aplicação dessas técnicas no campo do desenvolvimento científico de design. Na seção de instrumentos e métodos, eu trago que o trabalho do designer pode ser visto como um fenômeno social, uma vez que o teor de seu texto tende a provocar, inquietar, possibilitar a revisão de juízos prévios. O designer pode atuar mantendo, questionando ou anunciando novos caminhos. Mesmo que caracterizado enquanto criação individual, seu texto ecoa sobre a consciência da sociedade da qual participa e as suas obras repercutem na sociedade mantendo, sustentando, ignorando, questionando e ou alterando mitos culturais e estereótipos sociais. Por uma perspectiva social, design é entendido como linguagem que viabiliza o projeto de produtos na área gráfico-visual, possuindo flexibilidade e recursos para transmitir informação. O design é o elemento de mediação entre sujeitos e carrega tanto informação quanto possibilidades de solução para questões de alteridade. Em suma, design é o resultado de saberes, conhecimentos, escolhas transformando em linguagem à disposição, transformando em linguagem à disposição para a ação do outro.
Design entendido como um fenômeno de linguagem apresenta uma perspectiva dialógica. Com isso, entende-se que design requer uma atitude projetual, que considera o meio, o mediador e o outro. O designer atua como agente mediador dos processos de leitura de contextos situacionais e culturais, que utiliza elementos de linguagem icônica e textual para estabelecer pontes de interação. O conceito de leitura não se restringe à esfera verbal. Leitura é a possibilidade de conhecimento que tem em suas bases a intenção de aliar ética e cultura, e, consequentemente, de participar da formação de sujeitos sociais. Agora, especificamente sobre a análise de discurso, dentro da perspectiva da linguística sistêmica funcional, a análise do discurso, ou tratada no texto como AD, é uma denominação usada para qualificar modos de analisar a relação entre o sentido e a linguagem, e suas repercussões sociais e políticas. A relevância do estudo na construção social da realidade é o elemento comum entre as diversas teorias de análise do discurso que compartilham a noção de que linguagem não é um meio neutro de refletir ou descrever o mundo. Na tradição epistemológica em que se insere a AD, os pesquisadores têm como objetivo oferecer uma interpretação, busca-se investigar significados, rejeitar a ideia de verdades únicas e acredita em múltiplas realidades e verdades. Como consequência, o conhecimento obtido por esse tipo de pesquisa é parcial, situado e relacionado à visão de mundo do pesquisador e ao sistema de valores ao que se insere. A AD, como abordagem qualitativa, não implica em obter um tamanho de amostra elevado e não objetiva representar a população como um todo, mas sim incluir na amostra indivíduos que possuem características consideradas fundamentais para a pesquisa, ou seja, pessoas típicas da categoria estudada, pois considera-se que os padrões obtidos a partir dessas pessoas indicam o conhecimento de outros indivíduos dessa categoria. Acerca da definição de discurso, essa inclui qualquer padrão de significado. Os textos escritos são os mais comumente associados à AD, mas discurso também compreende textos visuais, como televisão e cinema, e textos físicos, por exemplo, cidades e corpos. Verifica-se assim que a AD tem como objeto de estudo não apenas a língua, mas as relações de poder, institucionalização de identidades sociais, processos de inconsciência ideológica e outras diversas manifestações humanas que se expressam por meio dela. A coleta de material simbólico acerca de determinado tema é o primeiro passo para a realização de uma análise do discurso. Após, faz-se necessária a investigação do modo como os símbolos se combinam ou conjugam em termos de relações. As unidades de conteúdo formam o discurso, que então é analisado. Após, é possível realizar uma análise quantitativa do discurso, empregando técnicas estatísticas. Um exemplo de abordagem de AD a partir de textos de linguagem escrita, com caráter qualiquante, é a linguística sistêmica funcional. A abordagem funcionalista desenvolvida por Halliday assume a postura de que nem a língua nem a gramática são autônomas, nem podem ser observadas separadamente de fatores como comunicação, cultura, interação, entre outros. Dessa forma, a perspectiva funcional inclui não somente a análise de estruturas gramaticais, como também das situações comunicativas, o propósito da comunicação, seus participantes e seu contexto discursivo. A relação com a linguística sistêmica funcional possibilita o entendimento contextualizado da língua, com fatores como comunicação, cultura e interação. No texto se situa a LSF como participante dos estudos da linguagem através da perspectiva de Bakhtin da língua em uso, tratando de compreender o papel das interações sociais que se sustentam no uso da língua como linguagem em uma relação intrínseca entre linguístico e social. Assim, a língua é vista como um sistema de comunicação com o qual os indivíduos interagem e compartilham sentidos. Se compreende esses indivíduos como constituídos nos processos dialógicos de interação, a linguagem como um sistema de comunicação e os signos escolhidos para o processo de interação como resultantes da atividade responsiva ativa, que caracteriza tanto o locutor quanto o interlocutor. O ato da fala e o objeto de design podem ambos ser definidos como construções de sentidos, potenciais introdutoras de ideologias além de suas mantenedoras. São apresentados no texto o sistema sintático e semântico de 3 etapas da linguística sistêmica funcional. Em primeiro lugar, a identificação dos termos, em segundo lugar, a análise temática e, em terceiro, a observação dos processos do texto. A identificação dos termos quantifica diferentes formas de se referenciar um objeto ou um sujeito no discurso de alguém através de uma escolha terminológica. Quais termos são adotados e qual o significado da escolha de um em detrimento de outro. Em segundo momento, uma análise temática. Observa-se como são construídas as frases do corpus. Essa etapa é dividida em 2 níveis. B1, primeiro nível de análise, localiza-se primeira oração em cada período e destaca-se o tema, até o primeiro elemento experiencial do enunciado. Em segundo nível de análise, B2,
destaca-se a primeira oração gramatical inteira do período como tema do complexo oracional. Essas orações são caracterizadas por verbos, além de poderem também apresentar sujeito e predicado. Em terceiro momento, a análise dos processos. Observam-se os verbos, ou chamados aqui de processos, utilizados pelos autores dos recortes de seus textos, a fim de verificar suas frequências e analisar suas funções. É pela escolha de processos assumidos no discurso que os autores representam o mundo, e há três tipos principais de processos que representam a base da gramática dessa teoria: processos materiais, mentais e relacionais. Eles expressam experiências externas dos indivíduos e que se relacionam com o mundo físico, experiências internas das pessoas no plano da consciência e experiências relacionais estabelecendo conexões entre as coisas e um mundo de relações abstratas, respectivamente. Também pode haver relação entre os verbos e os sujeitos no discurso. Há verbos que deslocam o sujeito à posição de paciente de uma situação, há aqueles que identificam o usuário como potência de agente na ação. Se pode dizer que o agente é a origem, enquanto o paciente é a meta. A fim de análise, se utiliza a forma verbal do infinitivo para fazer referência aos verbos. Portanto, o total de ocorrências de cada verbo corresponde à soma de todas as formas verbais encontradas. Essa etapa da análise oferece material para apontar em quais ações o sujeito é normalmente enquadrado quando é mencionado no discurso dos autores. Além disso, pode-se identificar qual o papel desse sujeito nas ações e situações descritas e inferir acerca dos jogos de poder presentes nos textos observados. Nas variáveis linguísticas, entende-se que variável linguística é a entidade usada para representar um conceito ou uma variável de determinado problema de modo impreciso, já que implica termos linguísticos. É comum se utilizar no cotidiano variáveis linguísticas para expressão pessoal. As variáveis linguísticas são trabalhadas no contexto da lógica difusa. Enquanto a lógica clássica permite que uma proposição seja classificada apenas como verdadeira ou falsa, a lógica difusa atende a casos onde é necessário lidar com verdades parciais e imprecisões, das quais a lógica clássica não dá conta. Na discussão do artigo, vê-se que, em comum, essas abordagens tratam de dados em forma de linguagem escrita ou falada, sejam textos ou frases estruturadas, palavras ou expressões linguísticas. Portanto, a pesquisa em design pode se beneficiar dessas técnicas para obter conhecimentos a partir da análise de entrevistas com especialistas ou usuários, materiais científicos, como artigos e livros sobre o tema, ou ainda textos de revistas, jornais ou fontes online. A abordagem da linguística sistêmico-funcional pode ser aplicada em estudos voltados a investigar como é construído coletivamente o conceito de design. Um ponto de vista disseminado para o público é a conceituação voltada ao bom design, entre aspas, que exalta aspectos de estilo e beleza dos produtos. Mesmo em publicações especializadas na área, autores ressaltam que certos aspectos são priorizados sobre outros, resultando em uma visão parcial do conceito de design. Observou-se que a análise do discurso, sob a perspectiva da linguística sistêmico-funcional, utiliza a construção gramatical como base para identificar significados implícitos nos textos, buscando visões de mundo, crenças e valores além daquilo que é comunicado explicitamente pelo discurso, sempre considerando o contexto em que se insere. Já as variáveis linguísticas são um modo de tratar dados imprecisos, como crenças subjetivas de indivíduos ou variáveis cujos valores exatos são desconhecidos. Utilizam-se, para tanto, dados em forma de termos linguísticos, que compreendem palavras como médio, alto, baixo, quente, frio, ou expressões como muito alto, extremamente quente, pouco satisfeito, entre outras possibilidades. Nas considerações finais, eu trago que o discurso é um meio através pelo qual são explicitadas visões de mundo, crenças e valores. A escolha de uma terminologia nesse discurso expressa uma ideologia, por consequência, forma de ação também. Especificamente no discurso científico e design, usos diferentes de terminologia referente ao outro implicam diferentes abordagens projetuais. Assim, busca-se nas escolhas lexicais pistas sobre como autores entendem o outro em design, visto que, a partir do discurso, entendido como meio através do qual as visões de mundo, crenças e valores são expressados, pode-se inferir como os pesquisadores em design têm abordado a questão da alteridade. Vale notar que, por linguagem, entende-se não só a língua, mas discurso. Não só fala, mas texto, imagem, gesto e som. E, acima de tudo, não só dito, mas especialmente o não dito, implícito na expressão. A análise do discurso, sob a perspectiva da linguística sistêmico-funcional, considera a linguagem como um modo de revelar crenças, valores e visões de mundo implícitas no discurso. As variáveis linguísticas e a lógica difusa contribuem com a possibilidade de lidar com dados vagos, imprecisos, originados da complexa realidade em que os indivíduos estão situados, e que levam em conta também a subjetividade desses sujeitos. A aplicação dessas técnicas
foi apresentada como oportuna para aprofundar conhecimento sobre a conceituação de design, que ainda é afetada por inconsistências entre o discurso teórico ideal e a visão popular sobre a atividade. Também é possível utilizá-las para refletir sobre os aspectos históricos da atividade de design, como verificar os diferentes tópicos projetuais que predominam com o passar do tempo. As variáveis linguísticas e lógica difusa oferecem uma alternativa à rigidez típica da lógica clássica, a partir de um sistema mais compatível com a nossa realidade cotidiana, nas quais as informações muitas vezes são vagas ou confusas. Assim, é possível trabalhar com informações imprecisas derivadas de pesquisa qualitativa, tratando-as de modo sistemático. Aqui eu trago algumas das referências trabalhadas nessa apresentação, parte das referências usadas no texto, e assim encerra a apresentação. Muito obrigado. Consta agora na tela o meu e-mail, caso alguém tenha interesse em entrar em contato, e um bom evento a todos.